Melhores carros até 55 mil reais para você que quer comprar seu primeiro carro ou até mesmo trocar de carro. Vamos falar aqui de várias opções interessantes. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2024. Pegando aqui primeiro carros de porte mais compacto para o uso diário. O primeiro aqui da nossa lista é uma boa opção de custo-benefício. Ford Fiesta SL 1.6, 16 válvulas flex manual 2018. Tabela R$ 52.359. Aqui já após o seu facelift. Equipado com motor Sigma, duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada de longa duração e variador de fase para os dois comandos. Esse motor aqui não usa correia dentada banhada a óleo. Então, ponto positivo na minha opinião. E ele entrega uma potência de 125 cavalos na gasolina, 128 no etanol e um torque de 15,8 kgfm na gasolina e 16 no etanol. Para um carro de 1.105 kg, a relação de peso-potência fica em ótimos 8,6 kg por cavalo. É um foguetinho na estrada esse carro. Ainda mais com o câmbio manual de 5 marchas IB5, de bons engates justos, precisos, é um carro de pegada até um pouco mais esportiva. Porém, o porta-malas é pequeno, 281 litros de capacidade, mas conta com o banco traseiro rebatível. Pneus medidas 195/5515, bem fáceis de encontrar, medidas bem convencionais. E o consumo, falando em dados oficiais obtidos na época que esse carro era novo, faz 8,2 km por litro com etanol e 12 km por litro com gasolina em circuito urbano. Já em circuito rodoviário, 10 km por litro com etanol e 14,6 com gasolina. É um carro bem econômico, um motor muito eficiente que entrega tanto em desempenho quanto em economia de combustível. E essa versão top de linha SL já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça de 3 pontos para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, isofix, assistente de partida e rampa, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. E o sistema de som já vem de série com leitor de CD, USB, Bluetooth e volante multifuncional. Eu diria um carro bem completinho aí para os seus padrões. Entrega bastante, principalmente em itens de segurança a bordo. Entrega também um conjunto mecânico confiável, resistente, com boa oferta de peças, bom desempenho, bom consumo de combustível, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, entrega um bom prazer ao guiar, inclusive já mostrei isso na prática, eu testei um carro desse e fiz uma avaliação completa que você pode conferir o vídeo depois, o link que eu vou deixar na descrição. Além disso, boa lista de equipamentos e é um carro de excelente relação custo-benefício, mais barato do que vários de seus concorrentes. Mas você tem que ficar ligado com alguns detalhes. Pegue esse veículo sempre com câmbio manual. Os automatizados Power Shift davam muito problema e a chance de você ter problemas com esse câmbio também é bem grande. Então, para evitar dor de cabeça, pegue esse carro com câmbio manual. Preços de peças, na média, não é nada de exagerado para você manter um carro desse, mas é mais caro do que um Onix, um Gol e alguns outros. O acabamento também não é dos melhores, plástico duro para todo lado, assim como o espaço interno para quem vai no banco traseiro também, ele é mais limitado. Capacidade de porta-malas é pequena, é um carro de frente baixa, costuma raspar principalmente aquela dianteira, embaixo do para-choque tem um defletor plástico que raspa em praticamente qualquer entrada e saída de rampa de garagem aí. Também não tem alças de teto, pneus são de perfil baixo, joga um pouco contra na questão do conforto a rodar e é um carro de revenda um pouco mais difícil também quando se olha para os concorrentes. Mas se você não quer esse tipo de problema, que é um carro de ótima revenda, na mesma categoria dá para pensar no Chevrolet Onix LTZ 1.4, 8 válvulas flex automático 2015. Tabela R$ 52.364. Praticamente o mesmo preço de um Fiesta 2018, câmbio manual, você pega um Onix 2015 com câmbio automático. O câmbio automático desse Onix, sim, ele é mais confiável, dá para pegar. Mas é claro que você vai ter que abrir mão do ano de fabricação. Aqui só dá para pegar um Onix 3 anos mais velho, né? Mas o motor também é bem confiável, o GM Família 1 SPE4, de comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada tradicional. E aqui ele conta com bobinas de ignição individuais. Potência de 98 cavalos na gasolina, 106 no etanol e torque de 3 kgfm na gasolina, 13,9 no etanol. Aqui no Chevrolet você também vai abrir mão do desempenho, né? Porque é um carro de 1.067 kg, então a relação de peso-potência aqui já sobe
para 10,1 kg por cavalo. Vai ter respostas mais lentas, é um carro que você vai ter que antecipar mais as suas ações ao volante, as suas retomadas de velocidade, as suas ultrapassagens, mesmo com o câmbio automático de 6 marchas, né, que ele tem mais marchas para tentar deixar esse motor sempre no melhor giro, só que as trocas são mais lentas, é um câmbio convencional, acoplado ao motor conversor de torque, então ele foca mais no conforto e suavidade das trocas de marcha, e nessa hora o desempenho acaba ficando um pouco prejudicado. O porta-malas, empate técnico praticamente lá com o Ford, né? Aqui tem 280 litros, mas conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 185/6515, o perfil aqui já é um pouco mais alto, favorecendo o conforto rodar, e é claro que o consumo vai ser mais elevado, 7,9 km por litro com etanol, 11,5 com gasolina dentro de cidade. Na estrada 9,6 no etanol, 3,6 com gasolina. Ainda assim não é aquele carro beberrão, dá para fazer boas médias e ainda ter o conforto de uma transmissão automática. Mas ele também não é muito bom na questão de equipamentos. De série, nessa versão top de linha, vem com direção hidráulica com ajuste de altura, trio elétrico completo, ou seja, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas e retrovisores elétricos. Sempre que eu falar trio elétrico completo, é dessa forma. Além disso, vem com alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS e faróis dianteiros de neblina. Sistema de som de série aqui vem a central multimídia, né, entre aspas, MyLink de primeira geração. Por que entre aspas? Porque não tem muita conectividade. Aqui vem só com leitor USB e Bluetooth e o volante multifuncional. Então aqui a vantagem é só você ter uma tela touchscreen ali, mais moderna, bem legal, mas não tem mais conectividade do que o sistema lá do Ford Fiesta, né? Inclusive o Fiesta tem leitor de CD, né? Aqui no Chevrolet não tem. Apesar que hoje praticamente ninguém usa CD mais, né? Mas não dá para negar que tem uma opção a mais, né? E entrega como principais pontos positivos robustez, confiabilidade mecânica. Aqui sim já é um carro mais barato de manter, exceto pela troca de fluido do câmbio automático, né? Você tem que fazer nesses carros aí com câmbio automático. Então uma manutenção extra, mas de motor, suspensão, freios, tudo mais barato do que no Fiesta. Boa oferta de peças, desempenho razoável, ainda não é aquele carro tão lento assim, consumo também é bom, espaço interno já é um pouco melhor também do que o Fiesta e é um carro mais procurado, mais valorizado, de ótima revenda, que não cai tanto de preço ao longo dos anos. Para você que tem essas prioridades, mas fique ligado, usa step de uso temporário, que muita gente não gosta dessa solução, então vale ser mencionado aqui. Falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos. Banco do motorista ele é mais alto, mesmo no ajuste mais baixo possível, o que acaba atrapalhando um pouco para motoristas mais altos, né? Aquela linha ali do para-brisa fica próximo à sua linha de visão. Além disso, o acabamento também ele é apenas ok, plástico duro para todo lado. Outro carro baixo em relação ao solo, não é homologado para receber reboque, carretinha, não dá para puxar um trailer com ele, e foi mal avaliado pelo LAT NCAP de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão. Mas se você quer um carro mais seguro em caso de colisão, dá para pensar no Honda City EX 1.5 16 válvulas flex automático 2014, City de primeira geração ainda, R$ 53.192. Olha só, um ano apenas mais velho do que o Onix, mas você leva um sedã com porta-malas bem maior e ainda o câmbio automático. E um motor bem confiável da Honda, né, que é o L15A. Comando de válvulas simples no cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC. Então aqui é um motor que você não precisa se preocupar com troca de correia dentada, o que já é um bom ponto positivo. E é claro que é um motor bem confiável, bem resistente, mas que não dispensa manutenção preventiva, né? Não é porque é um carro bem resistente que você vai comprar de olhos fechados. Você tem que fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio, ver se o dono anterior fez as manutenções corretas, fez a substituição de óleo no prazo determinado, porque senão é um carro que sim pode te dar dor de cabeça também, se não tiver sido bem cuidado. E claro que não é só isso. Tem que verificar também toda a documentação, se ele não tem nenhuma restrição judicial, por exemplo, né, que possa te dar dor de cabeça quando for passar esse carro para o seu nome, nenhum recall em aberto. Também tem que verificar toda a parte estrutural, se esse carro não foi batido ou passou por alguma colisão séria, né, que possa comprometer inclusive a sua segurança a bordo. Mas Paulo, como que eu vou lembrar de tudo isso? Como que eu vou saber o que avaliar no carro usado? Para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist completo para que você faça uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e não esqueça de nenhum item importante quando for olhar um carro usado. Então, link na descrição, no comentário fixado.
lado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando aqui do City, né, esse motor L15A 1.5, ele entrega uma potência de 115 cavalos na gasolina, 116 no etanol, com um torque de 14,8 kgfm, independente do combustível. Aqui é um sedã compacto, naturalmente um pouco mais pesado, 1.178 kg. Ainda assim, a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo, minimamente adequada, razoável para entregar um desempenho satisfatório. Uma vez que esse carro vem equipado com um câmbio automático de 5 velocidades, né? É o SPCA, mesma base usada lá no Civic. Acoplado ao motor conversor de torque, então aqui também priorizando a suavidade nas trocas de marcha, consequentemente prejudicando um pouco o tempo de troca de marcha, o tempo de resposta e, consequentemente, o desempenho. Mas ainda é um carro que se sai razoavelmente bem na estrada. E com um excelente porta-malas de 506 litros de capacidade, contando com o banco traseiro rebatível e bipartido, dá para você levar bagagens da família toda numa viagem e ainda sobra espaço. Pneus 185/55/16, o perfil aqui é mais baixo, são pneus mais finos um pouco, então acabam prejudicando no conforto ao rodar. Mas ainda bem que eles são um pouco estreitos, né? Não são dos melhores com relação à estabilidade, mas favorecem na economia de combustível. 7,5 km por litro com etanol, 11,2 com gasolina dentro de cidade. Já na estrada, sobe para 8,3 no etanol e 14 por litro na gasolina. Então, um carro também relativamente econômico. E nessa versão top de linha X, vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, aletas de mudança de marcha atrás do volante, dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som vem com leitor de CD USB e comandos no volante. Aqui ficou devendo, a conexão Bluetooth não tinha, infelizmente. Mas o City entrega um conjunto mecânico bem confiável, resistente, com boa oferta de peças, preços também na média, nada de exagerado. Inclusive, algumas manutenções aqui não são necessárias, né? Como, por exemplo, troca de correia dentada, como já mencionei aqui, usa corrente. Além disso, câmbio bem confiável, se bem cuidado, se tiver passado pelas trocas de óleo preventivas. Daí a importância de você fazer uma boa avaliação do veículo usado antes de fechar negócio, né? Tem que verificar se o dono trocou o óleo do câmbio, né? Lá no manual recomenda o prazo, a quilometragem certinha para você verificar e ver se o dono tem as notas lá de troca de óleo. Se não tiver, recomendo olhar outra unidade. Além disso, é um carro que entrega um desempenho minimamente satisfatório, com bom consumo de combustível, conforto de um câmbio automático para você não precisar ficar trocando de marchas, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, o assoalho ele é praticamente plano ali atrás, então melhor espaço para os pés de quem vai ali no meio do banco, porta-malas de excelente capacidade, o acabamento aqui já é um pouco melhor quando comparamos com os outros carros que eu falei até o momento, o carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, foi bem avaliado pelo Latinicap de sua época, obteve 4 estrelas para adulto e 4 para crianças conforme os protocolos de época. É uma nota muito boa para esses padrões, né? O máximo de estrelas eram de 5, né? E por essas e outras razões é um carro bem valorizado, bem procurado e de ótima revenda, ainda mais nessas versões com câmbio automático. Mas é outro que vem com step de uso temporário, suspensão já um pouco mais rígida, combinando isso com os pneus de perfil baixo, definitivamente esse não é um carro muito confortável de se passar por ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Outro de frente um pouco baixa. O tanque de combustível é pequeno, tem 47 litros de capacidade. Se você resolver pisar com esse carro e aumentar o consumo de combustível dele, rapidamente você vai ter que parar no posto para abastecer novamente. Esse motor é muito confiável e resistente, mas ele tem uma manutenção extra para você ficar ligado, que é o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, uma vez que ele vem equipado com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo. Então, é recomendável a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro, você fazer essa manutenção preventiva, porque senão esse motor pode começar a perder potência e gastar mais combustível, o que não é legal. E é outro aqui também não homologado para receber reboque, puxar uma carretinha, um trailer, nada disso. Ah não, eu quero uma ótima opção de custo-benefício, quero um carro mais bem equipado, quero um veículo mais de design esportivo. Olha só que interessante esse carro aqui. Fiat Punto Black Motion 1.8 16 válvulas flex manual 2016. Sim, esse carro existe com câmbio manual. Claro que não é dos mais fáceis de encontrar, mas se você encontrar pode sim ser uma ótima opção de custo-benefício. E o preço dele, R$ 49.252. Olha só, é um hatch compacto premium, não dá nem para comparar com o Onix, um ano mais novo e mais barato. Olha só que interessante.
e ele vem com motor e-torque, de comando de válvula simples no cabeçote sincronizado por corrente, outro que não exige troca de correia dentada. E é um motor que eu já fiz um vídeo completo falando sobre o projeto dele, pontos de atenção para ficar ligado, vou deixar o link para o vídeo completo na descrição. Mas em números aqui, ele entrega uma potência de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, com torque de 18,4 kgfm na gasolina e 18,9 no etanol. São números bons para um carro que também é um pouco mais pesado. 1.222 kg, relação de peso-potência 9,3 kg por cavalo. Mas é um motor que gosta de girar, é um motor que entrega esse torque máximo lá nos 4.500 RPMs. Então, se você andar ali em 2.000, 2.500, ele vai ser um pouco mais fraco, tem que esticar as marchas mesmo. E o câmbio aqui é manual de 5 marchas, C510, confiável mecanicamente falando, mas de engates jamais imprecisos, é uma alavanca de curso mais longo, você tem que se acostumar ali com a posição, principalmente da terceira e da quinta marchas. Porta-malas é pequeno, 280 litros de capacidade, mas tem banco traseiro rebatível de série e tio opcional de banco bipartido. Pneus, medidas 195/5516. É um carro de proposta, de design mais esportiva, então as rodas são maiores e os pneus são de perfil mais baixo, jogando contra no conforto ao rodar. E o consumo de combustível também não é muito bom, 6,7 km por litro com etanol, 9,7 com gasolina dentro de cidade. E 7,9 km por litro com etanol e 11,2 com gasolina na estrada. Aqui, como eu disse, naquele motor de baixo torque em baixos giros, acaba prejudicando um pouco essa economia de combustível. Você, em velocidades de cruzeiro, vai ter que manter o pé ali no acelerador um pouco mais baixo, acelerando um pouco mais para manter velocidade, ou reduzir marcha e subir o giro para ter mais torque. E isso, numa viagem com passageiros, porta-malas carregado, faz toda a diferença na economia de combustível. Mas é um carro que vem até bem equipado. Olha só, de série entrega direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E olha os opcionais que tinha: ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag lateral e duplo airbag de cortina. E o sistema de som de série também era mais simples, vinha com leitor de CD USB e volante multifuncional. E opcionalmente podia equipar esse carro com a central multimídia, que acrescentava conexão Bluetooth e GPS integrado. Então, na minha opinião, vale a pena pegar esse carro se você encontrar um com a maioria desses opcionais disponíveis, Vários interessantes, entrega um bom nível de tecnologia embarcada, comodidade, conforto, conveniência a bordo, e que se você não pegar, pode ter uma dificuldade maior de revenda. O preço de tabela não vai mudar se você pegar o mais equipado ou menos equipado. Então, fique ligado nesse detalhe. Além disso, o Punto entrega boa robustez, confiabilidade mecânica, outro que dispensa troca de correia dentada. Além disso, boa oferta de peças, é um motor que ficou por vários anos aí no nosso mercado. Carro que entrega também uma boa lista de equipamentos, desde que pegue com a maioria daqueles opcionais. Boa qualidade do acabamento interno, bons materiais de revestimentos de painel, forros de porta, bancos bem confortáveis, além de entregar uma melhor estabilidade por causa desses pneus mais largos de perfil mais baixo. Design esportivado, não era um esportivo, usava o mesmo conjunto mecânico de outras versões aí desse carro, mas vinha com todos uns adereços ali estéticos, para-choques, spoilers e detalhes para deixar o visual desse carro mais arrojado. Para quem curte, pode ser uma boa opção de compra e não deixa de ser uma excelente relação de custo-benefício, mas tenha em mente: consumo elevado, espaço interno reduzido, porta-malas é pequeno, pneus de perfil baixo jogam contra no conforto ao rodar. Além disso, farol de foco simples. Quando você usa o farol alto, a iluminação do farol baixo ela apaga. Então, numa faixa mais próxima ali do veículo, acaba ficando um pouco mais escuro, o que não é muito legal. Além disso, peças de acabamento, nessas peças de design esportivado, nesses para-choques, spoilers, são mais caras nessa versão. E isso, com certeza, também encarece um possível seguro. Esse carro também era muito comum de vir com um câmbio automatizado, Duologic, que não é um câmbio muito confiável, dava mais problema, exige uma manutenção extra. Então, se você não quer problemas com esse carro com relação a câmbio, pegue ele sempre com câmbio manual. Mas saiba que também é um veículo de revenda um pouco mais difícil. Não é todo mundo que gosta desses designs mais esportivos. Então é um carro que você vai ter que ter um pouco de paciência para encontrar um comprador que queira. Passando aqui para o quinto da lista, e de agora em diante vamos falar de veículos de porte médio, porte maior, mais espaçosos.
Falando aqui então de uma excelente opção de sedã médio, que é o Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 Flex Manual 2017. Tabela R$ 52.124. E sim, o Cobalt aqui podemos considerar como um sedã médio pelas suas dimensões internas. É um carro que tem tanto espaço interno praticamente quanto vários outros médios do nosso mercado. Inclusive tem mais porta-malas do que muito sedã médio, né? Vamos falar disso já já. E nesse ano de 2017 é interessante você pegar esse carro que tenha sido fabricado de agosto em diante, porque foi quando ele teve uma atualização de motor. Ele passou a vir com o SPE4 Eco, de comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada, só que a grande diferença aqui é que ele recebeu componentes de melhor acabamento superficial interno ali, né, comandos de válvulas, de melhor usinagem, então ficou um motor mais leve de girar, ficou mais eficiente, ganhou bobinas de ignição individuais. Você identifica esse carro muito facilmente, porque na tampa traseira ali do porta-malas vem um emblemazinho escrito SPE4 Eco, que já indica que esse é o novo motor. E abrindo o cofre do motor também é muito fácil, como você pode observar na imagem, o SPE4 ele vem com bobinas de ignição individuais e não mais como nos anteriores, né, que vinha com uma bobina estática para os 4 cilindros, né? E com isso é um motor que ganhou uma potência de 106 cavalos na gasolina, 111 no etanol, e um torque de 16,8 kg/m na gasolina, 17,7 no etanol. Para um carro relativamente leve, de 1.104 kg, para um porte praticamente médio, né? A relação de peso-potência fica em 9,9 kg por cavalo. Aqui sim já vai ter um desempenho bem melhor. Ainda mais nessa versão com o câmbio manual de 6 marchas, né? O F176CR. Engates aqui já são um pouco mais precisos e é um câmbio bem escalonado, com a sexta marcha mais alongada para dar economia de combustível, principalmente na estrada. E o porta-malas enorme de 563 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível bipartido, então dá para levar muita coisa nesse carro e ainda sobra espaço. Pneus, um 956515, focados no melhor conforto a rodar, bem interessante. Consumo na cidade, 8,3 km por litro com etanol, 12,1 com gasolina. Estrada, 10,4 no etanol e 15,1 km por litro com gasolina, podendo fazer até mais, dependendo das condições do trânsito, do trajeto que você fizer e principalmente da sua forma de guiar. Versão LTZ top de linha de série vem com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, banco de couro, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento traseiro, sensor de pressão dos pneus, sistema de chamada de emergência SOS acoplado ao OnStar da Chevrolet e Isofix no banco traseiro. Sistema de som de série já vinha com a central multimídia MyLink de 2ª geração. Você já tinha mais conectividade aqui. Leitor USB, Bluetooth, volante multifuncional e espelhamento para celular, além de informações de trânsito em tempo real e serviço de concierge, que você teria algumas vantagens mediante pagamento de uma assinatura. Então aqui um sistema bem mais evoluído do que o MyLink de 1ª geração que eu falei lá no início no Chevrolet Onix, né? Além disso, o Cobalt entrega excelente robustez, confiabilidade mecânica, motor atualizado, com boa oferta de peças, preços acessíveis, bom desempenho, excelente consumo de combustível, boa lista de equipamentos, além de um ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, porta-malas nem se fala, não é verdade? Confortável ao rodar ao mesmo tempo, por isso é um carro de ótima relação custo-benefício. Mas você tem que ficar ligado, porque é um carro hoje muito procurado para quem trabalha com aplicativos, roda em Uber, 99 Táxi e vários outros aí, né? Então é um carro que você vai ver vários anunciados aí com quilometragens mais elevadas. Se não é o caso, se você não quer um carro assim, vai ter que ter um pouco mais de paciência para encontrar um que tenha sido usado só por particular. Além disso, o step é de uso temporário, falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento do quadro de instrumentos, assim como lá no Onix. Além disso, aqui falta ajuste de profundidade da coluna de direção e é outra aqui também que tem um banco do motorista um pouco mais elevado. Além disso, o acabamento também ele não é dos melhores, ainda usa muito plástico duro ali. Além disso, visibilidade traseira não é das melhores, a tampa do porta-malas é mais alta, então você tem que ter uma atenção redobrada em manobras que for fazer. Passando aqui para o sexto da lista, aqui agora sim um sedã médio de fato, de boa relação custo-benefício, é o Nissan Sentra SL 2.016 válvulas flex automático 2015. Tabela R$ 54.216. Aqui é para você que não quer pagar mais de 70, 75 mil num
um Corolla do mesmo ano modelo e quer um carro mais novo, com porte médio, que entrega uma boa relação de custo-benefício. E um motor confiável, que é o MR20DE, duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. 140 cavalos de potência e 20 kgfm de torque, independente do combustível que você estiver utilizando. Isso para um carro de 1.348 kg, a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,6 kg por cavalo. É um carro de desempenho bem satisfatório, com certeza. Aqui equipado com um câmbio CVT, que não simula marchas, né? É um câmbio mais de comportamento puro mesmo de um CVT, acoplado ao motor por conversor de torque, então as saídas de semáforo vão ser sempre bem suaves, sem qualquer tipo de tranco. E é um câmbio que vai sempre buscar a melhor rotação ali para o que você está exigindo no momento. Se quer andar de forma tranquila, economia de combustível, o giro vai estar lá embaixo ali, entre 1.000 e 2.000 RPMs. Não quero desempenho, vai lá para os 5.000 giros ou mais e aí sim ele vai entregar todo o desempenho que esse motor pode oferecer. E é um carro que sim tem boas respostas. E com um ótimo porta-malas de 503 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são medidas 205/5017 nessa versão top de linha SL. E o consumo de combustível na cidade, 6,9 km por litro com etanol, 10,2 com gasolina. Na estrada, 9,1 no etanol e 12,9 na gasolina para um sedã médio, mais de 1.300 kg de peso, câmbio automático, eu diria que está muito bom. E vem de série equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis de acendimento automático, retrovisor fotocrômico, até chave presencial, mais 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todo mundo, faróis dianteiros de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E o único opcional disponível desse carro nesse ano modelo era o teto solar elétrico. E o sistema de som também já vem de série, com central multimídia, com leitor de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional e GPS integrado. Um carro bem completinho, eu diria, sedã médio ano 2015, que entrega motor confiável, resistente, não é à toa que esse motor é utilizado até hoje no Sentra 0 km. Claro, com algumas mudanças, mas basicamente o mesmo motor. Excelente desempenho, bom consumo de combustível, espaço interno ótimo para quem vai no banco traseiro. Acabamento aqui já é melhor, acima da média. Materiais macio ao toque no painel, forro de porta, bancos em excelente qualidade. Confortável ao rodar, mesmo com essas rodas de aro 17, ele tem um conjunto de suspensão que filtra muito bem as irregularidades do solo e ao mesmo tempo entrega também um bom nível de estabilidade ao fazer curvas. É um carro bem equilibrado com relação à suspensão, boa lista de equipamentos também e ótima capacidade de porta-malas. Mas tem alguns pontos de atenção, ele não tem, por exemplo, iluminação ali nos botões dos vidros elétricos, é algo que no primeiro momento, numa primeira experiência com esse carro pode incomodar um pouco quando você for rodar com ele à noite. Além disso, aqueles LEDs, né, que vem ali nos faróis, né, parece que são luzes de rodagem diurna, mas não são. Ali são só luzes de posição. Então, você não pode utilizá-los só aquelas luzinhas ali de LED para rodar na estrada, tem que acionar os faróis baixos. Além disso, não é homologado para receber reboque ou carretinha e peças de acabamento são um pouco mais caras, tanto externas quanto internas. E é um carro que tem um certo alto índice de roubo, então o seguro dele também acaba sendo um pouco mais salgado aí comparado com os concorrentes. Mas para você que quer um hatch médio com um bom nível de tecnologia embarcada também, dá para pensar num Chevrolet Cruze Sport 6 LTZ 1.8 16 válvulas flex manual 2012. Tabela R$ 55.132 aqui, extrapolando um pouquinho a nossa linha de corte, mas negociando talvez você chegue nos 55 mil redondos, né? E aqui é um carro que já vem equipado com motor Ecotec, código N18XFF. É um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada de longa duração. Então aqui, em algum momento, você vai precisar trocar essa correia, além de variador de fase para os 2 comandos e tuchos hidráulicos. Potência de 140 cavalos na gasolina, 144 no etanol. Torque de 17,8 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. É um carro de 1.410 kg, é um hatch médio pesadinho. Então a relação de peso-potência fica em 9,8 kg por cavalo. Ele vai ter um desempenho satisfatório, porque aqui ele vem equipado com um câmbio manual de 6 marchas, então você consegue controlar um pouco melhor a velocidade nas trocas. É o M32 de 6ª marcha também, bem alongada para tentar buscar uma melhor economia de combustível na estrada. Porta-malas 402 litros de capacidade, isso para um hatch médio tá muito bom. Não dá para levar tanta coisa quanto num sedã, mas ainda assim dá para levar bagagens de 3 a 4 pessoas sem dificuldades. E ainda tem um banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são medidas 225/5017. São pneus largos de perfil baixo e aro grande. São pneus
caros e acabam jogando contra no consumo de combustível, principalmente. São pneus bem largos, né? 225. Então, nessa versão com câmbio manual, ele faz 7 km por litro com etanol e 9 com gasolina na cidade. E 9 km por litro com etanol e 12 com gasolina na estrada. Mesmo tendo um câmbio alongado ali, ele não é tão econômico assim. Você vai ter que andar de forma bem tranquila para conseguir uns 14 km por litro aí na estrada com gasolina. Mas ele vem muito bem equipado de série. A versão top de linha, né, LTZ, já entrega direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, sendo que os retrovisores externos também têm o rebatimento elétrico, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série também vem com uma central multimídia, com leitor de CD USB, Bluetooth, volante multifuncional e GPS integrado. Só que o Bluetooth dessa central multimídia ele tem uma pegadinha, porque ele só serve para você fazer chamadas e atender chamadas de telefone. Ele não permite você tocar as músicas do seu celular nele de forma nativa, né? Então é um ponto negativo na minha opinião. Mas entrega um motor confiável, resistente. É claro que não é tão barato de manter quanto um GM Família 1 lá do Cobalt, mas ainda assim é um motor que não é exagerado com relação a preços de peças. Se bem cuidado, também não dá problema com facilidade. Entrega um desempenho razoável, boa lista de equipamentos. É um carro que também tem um bom nível de acabamento interno, bons revestimentos ali de painel, principalmente, além de entregar excelente estabilidade. É o mínimo que se espera também com esses pneus tão largos, né? Também entrega um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas para a categoria. Por essas outras razões, é um carro bem valorizado. É um dos que menos cai de preço aí dos hatch médios que temos hoje no nosso mercado. Mas o consumo é elevado. Com o câmbio manual ainda dá para você tentar melhorar essas médias aí dependendo da situação. Então vai muito da forma de guiar. Além disso, como eu já falei, né, os pneus desse carro são mais caros, farol é aqui de foco simples também, mesmo problema que eu citei lá no ponto. Frente baixa, raspa ali com facilidade o defletor de plástico embaixo do para-choque que esse carro também tem. Outro que não é homologado para receber reboque ou carretinha. Ele tem um nível médio de segurança a bordo em caso de colisão, conforme o Latin Handicap de sua época. 4 estrelas para adulto e 3 para criança. E é um carro de revenda um pouco mais difícil nessa versão com câmbio manual. O automático ele tem uma revenda melhor, mas por que eu não coloquei ele aqui nessa lista? Primeiro, porque ia passar da nossa linha de corte dos 55 mil reais. E segundo, porque o câmbio automático desse Cruze de 2012 a 14, ele teve alguns probleminhas, ele quebrava uma peça ali dentro chamada de anel mola, que naturalmente você teria que abrir para substituir. É um kit de reparo um pouco caro e também a mão de obra para fazer isso não seria nada barato, além da troca do fluido do câmbio, que também teria que ser feita quando realizasse esse serviço, mais as trocas periódicas que também são exigidas. Então, para evitar esses problemas, ou você pega um Cruze desse 2015 em diante, que já foi resolvido esse problema de quebrar essa peça lá dentro dele, ou de 2012 a 14 você pega um com câmbio manual para não correr riscos. Ah não, mas eu quero um carro que revenda muito fácil, automático, sem problemas crônicos. Então vamos falar aqui do Toyota Corolla SEG 1.8 16 válvulas flex automático 2010. Tabela R$ 53.089. Aqui você vai ter um dos carros de melhor revenda do nosso mercado, mas você vai ter que abrir mão do ano de fabricação. Olha só, 5 anos mais velho do que o Sentra, né? Que é o seu principal concorrente, para você pegar na mesma faixa de preço. E o motor aqui é o 1ZZ FBE, de duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente, muito bom, não precisa trocar correia dentada nesse carro. E ele tem o variador de fase para as válvulas de admissão. Então esse motor ele é o famoso VVTi, né? De 132 cavalos de potência na gasolina, 138 no etanol e um torque de 17,3 kgfm na gasolina, 17,5 no etanol. Carro de 1.230 kg, sedã médio num peso ok. Então a relação de peso-potência fica boa, 9 kg por cavalo. Um carro aqui com câmbio automático de 4 marchas ainda vai ter um desempenho bem satisfatório, com certeza. Falando em câmbio aqui, é o U340e, acoplado ao motor conversor de torque, garante trocas de marcha suaves sem trancos, e é um câmbio que trabalha muito bem ali
tem um bom gerenciamento eletrônico de trocas de marcha, de atuação do conversor de torque para fazer uma desmultiplicação das marchas em alguns momentos. Então, parece que é um câmbio que tem até mais marchas. Ele é muito eficiente e não prejudica tanto o consumo de combustível. E o Corolla tem um bom porta-malas de 470 litros de capacidade, ainda conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus medidas 205, 55, 16, as mais convencionais aí para esse aro, e o consumo na cidade é de 7 km por litro com etanol e 10 com gasolina. Na estrada 9 no etanol e 3 na gasolina, olha só. Corolla 1.8 automático com consumo melhor do que um Cruze 1.8 manual. Então, dá para botar isso também na balança antes de escolher um carro desse aí para sua garagem, né? E nessa versão SRG top de linha, o Toyota vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo com retrovisores com rebatimento elétrico também, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, ajustes elétricos para o banco do motorista, sendo que todos os bancos, né, têm um revestimento em couro, além de faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 4 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis de xenon, além de faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série, leitor de CD e comandos no volante. Aqui sim ele perde bastante em conectividade. Não dá para negar que estamos falando também de um carro 2010, não dá para esperar um espelhamento para celular na época, né? Mas ainda assim faltava um leitor USB, uma conexão Bluetooth que já estava bem popularizada nessa época. Então ainda assim ele fica devendo, na minha opinião. Mas entrega um conjunto mecânico dos mais confiáveis, mais resistentes que temos no nosso mercado, com ótima oferta de peças, preços na média, nada de exagerado para você manter um motor desse, além de não precisar trocar correia dentada, o que já é ótimo. Ótimo desempenho, bom consumo de combustível, mesmo nessa versão com câmbio automático, então você tem uma boa economia e ao mesmo tempo tem um bom conforto de não precisar ficar trocando de marchas. Além disso, boa capacidade de porta-malas, boa lista de equipamentos, ainda assim, né, tirando a parte do sistema de som, é um carro que vinha relativamente bem equipado. Além disso, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, confortável a rodar, da categoria dos sedãs médios é um dos mais confortáveis, que também foi muito bem avaliado pelo Latin NCAP sua época, é um carro bem seguro em caso de colisão, para os protocolos da época desse carro 0 km, lá de 2010. Não dá para comparar com os veículos que são fabricados hoje, né? Por essas e outras razões, é um carro dos mais procurados no mercado. Esse carro, se você anunciar ele, você vende ele muito rápido. É um carro que perde pouco valor, então você fica com ele muito tempo e quando revende, não perde tanta grana assim, o que já é bem positivo. Mas não é porque é um Corolla que você não deve ter atenção com alguns detalhes. Por exemplo, esse carro tem relatos de folga em caixa de direção. É um detalhe para você avaliar também quando estiver olhando um carro desse para comprar. Faça um test drive, não compre carro nenhum sem fazer um test drive. Dê uma volta nele, passe numa rua de paralelepípedo, de calçamento mesmo. Perceba se o volante não está vibrando, não está vindo ruído ali da parte ali de baixo do volante, que pode indicar que essa caixa de direção já está apresentando folgas. O motor exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, assim como eu falei lá no Honda City. Então, outro detalhe para você verificar a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. Também o acabamento, ele é ok. O painel ali já é em plástico duro, ele perdeu um pouco de qualidade comparado com a sua geração anterior. Mas ainda na média, não é aquele acabamento que incomoda, inclusive não faz muito ruído com o passar do tempo. Você vai ver esses carros aí com 150 mil quilômetros ou mais, que o painel ali não bate nada, tá tudo justinho, tudo firme. É um carro muito bem construído aí, com certeza. E é um carro que podemos considerar caro, né, pelo que ele entrega. É um carro 2010 pelo preço de um concorrente de 2015. Você vai ter que pôr na balança. Não, eu quero um carro de ótima revenda, mas eu vou pegar um carro mais antigo um pouco, provavelmente com a quilometragem mais elevada, ou não, eu vou pegar um carro mais novo, mas de revenda mais difícil. O que você faria? Comente aqui abaixo. E só para quem fica até o final dos nossos vídeos, que sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos falar aqui de mais um carro interessante na faixa dos 55 mil. Para você que busca um SUV, seria interessante pensar no Honda CR-V LX 2.0, 16 válvulas, gasolina automático, tração dianteira 2011, tabela R$ 53.523. Aqui é um carro que vem equipado com o motor da linha R20Z1, comando de válvulas simples no cabeçote, sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC. Só que aqui ele ainda é um monocombustível, então a potência de 150 cavalos com torque de 19,4 kgfm.
força-metro e é um SUV médio pesado de 1.539 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,7 kg por cavalo. O desempenho aqui ele vai ser minimamente satisfatório, mas para a proposta desse carro ainda está ok. Câmbio automático de 5 velocidades, também bem semelhante ao do Civic, né, modelo SPCA, com conversor de torque, então trocas de marcha sempre suaves e sem trancos. Porta-malas 559 litros de capacidade, enorme. E ainda conta com banco traseiro rebatível, bipartido e reclinável. Então aqui um conforto extra para quem vai no banco de trás. Pneus medidas 225/65/17. Não dá para fugir dessas medidas aí num SUV de porte médio. Então prepare o bolso porque não são pneus nada baratos. E o consumo de combustível na cidade é de 8,7 km por litro, na estrada 11. É um carro naturalmente um pouco mais gastador, infelizmente. Mas você tem que abrir mão um pouco da economia de combustível para ter um veículo nessas características aí de um SUV, né? E de série, nessa versão LX, que é de entrada, vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, dupla airbag frontal, freios ABS e cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes. Sistema de som com leitor de CD e comandos no volante. Aqui já deu para perceber, né? A lista de equipamentos vem só com o mínimo necessário, não tem muitas regalias, muitos mimos. Então é um carro para você pensar mais ali na longevidade dele, na confiabilidade mecânica, né? Porque também aqui vem com um dos conjuntos mecânicos mais resistentes que temos no nosso mercado, com boa oferta de peças, preços na média, carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, ótima capacidade de porta-malas, confortável a rodar, pelo menos esses pneus de perfil mais alto, bem largos, eles entregam isso muito bem, ao mesmo tempo que entrega também excelente estabilidade, mérito de uma suspensão bem calibrada, que não é tão desconfortável quanto um City, né? Além disso, posição mais altinha de guiar, para quem busca isso num carro, ótima opção de compra, também é boa altura do solo, é o mínimo que se espera de um SUV, né? Por essas outras razões, ótima revenda, bem valorizado, carro que também cai pouco de preço ao longo dos anos. Mas, se você se incomoda com uma lista de equipamentos que ela deixa bastante a desejar para a época, você tem que pensar um pouco antes de escolher um carro desse para sua garagem. Além disso, outro motor aqui que exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, o desempenho também não vai ser dos melhores, consumo de combustível elevado, freio de estacionamento, ele é acionado por pedal, lá próximo ao pedal de freio, né? Então, para quem não gosta dessa solução, também vale ser mencionado aqui. E outro carro caro pelo ano de fabricação, pelo que ele entrega, tem outros SUVs nesse mesmo ano modelo que tem preços mais acessíveis, mas que também não tem um baixo índice de desvalorização tão bom quanto esse Honda CR-V. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante nessa faixa de preço que eu não mencionei nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Para você que quer aprender como avaliar um carro usado, ter um checklist completo para não esquecer de nenhum item importante, esse link aqui vai te levar também para o nosso e-book completo. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.